isso aí, torcida tricolor, bela vitória do Fluminense pra cima do Botafogo. E o que falar do Lúcio? Que jogador. Vou atualizar vocês sobre essa grande vitória do Fluminense em cima da equipe do Botafogo. Tem a situação também que o Fluminense tem interesse no Adrielson, que é ex-jogador, ex-zagueiro do Botafogo, e também do Coelho, atacante do São Lourenço. O nome do Léo Duarte também, cria das categorias de base do Flamengo, entra no radar do Fluminense. Então assim, assista esse conteúdo aqui até o final, já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal e, é claro, me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E agora vamos assistir esse conteúdo aqui, que está sensacional. Dê só uma olhada. Vou chamar a Roberta Barroso, porque ontem a Mari não estava aqui, Jailson, mas a Jalili quis fazer uma graça. Ah, é? Tu viu? Você viu? Você viu? Vocês colocaram São Paulo não sei aonde e tal. Ô, Roberta, lembra que a gente colocou o Fluminense brigando lá na parte de cima da tabela? Tentei colocar mais acima, tá? Não foi? Fui bloqueado aqui. De G4 pra cima. Fui vetado. Não falou não. Pode valorizar tá nossos lá. comentaristas, por favor, Roberta. Tá certo, Bruno, parabéns aos comentaristas, é isso aí. Fluminense lá na parte de cima da tabela, com 7 pontos aí conquistados no Campeonato Brasileiro. É de fato um início de temporada muito positivo, venceu ali a Taça Guanabara, os 3 clássicos que disputou até agora, também 3 vitórias contra o Flamengo, 1 e 2 em cima do Botafogo. Ontem esse resultado positivo, conseguindo aí se manter ali na parte de cima da tabela de classificação. E o Botafogo chegou à 4ª derrota consecutiva, não conseguiu embalar. O torcedor, claro, fica preocupado. Tudo bem que em alguns jogos até o Anselmi poupou os jogadores, mas traz essa preocupação. Até porque ontem a gente pode dizer também que nesse primeiro clássico carioca do Campeonato Brasileiro foi de pouco futebol no primeiro tempo, tá? Baixo nível técnico, muitas faltas, mas se alguém tivesse que sair vencedor mesmo, logo ali na primeira etapa, seria mesmo o Fluminense. No finalzinho conseguiu uma bola na trave com o Canóbio. Veio o segundo tempo, e só no segundo tempo que o Botafogo conseguiu a primeira finalização aos 6 minutos com Arthur Cabral, mas foi também uma finalização fraca. E o Fluminense fez o golaço também com o Lúcio Acosta. Foi uma falha do goleiro Neto, de fato ele defendeu o primeiro chute do JK, depois ele deu o rebote, o Martinelli mandou pro gol e aí o Neto não conseguiu encaixar. E o Lúcio Acosta se aproveitou, encobriu o goleiro e conseguiu essa vitória importante. O Fluminense, que teve ainda o Canóbio expulso por conta daquela cotovelada em Montoro, e mesmo assim o Botafogo não conseguiu reagir com um jogador a mais. A melhor chance foi aos 45 minutos, quando o Danilo acertou a trave, mas trouxe uma preocupação, porque depois desse chute na trave, o Danilo sentiu a coxa, teve que deixar o campo, aí ficou até igual, né? 10 contra 10, que no Anselmo já tinha feito todas as substituições, e o Danilo, então, agora sendo mais uma preocupação para o Anselmo, que já tem outros jogadores no departamento médico, Santiago Rodrigues, Marçal, Cris Ramos, Joaquim Correia, ou seja, situação complicada aí para o Botafogo, que agora tem um clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Estadual. Já o Fluminense na segunda-feira encara o Bangu pelas quartas de final da competição. Bruno. A Roberta vai ficar para participar do nosso touch, hein? Vai ficar, Roberta? Você que não se cresça pra ela. Não, adoro jamais. carnaval, né? Eu vou aproveitar, então. Isso, ela entende. Não seja bravo. Vamos lá então, falar um pouco mais então do Fluminense. Então, eu posso falar, Mari, que vem cumprindo a expectativa que a gente tinha do time do Flu? Sim, ó, o Ancelotti ali passou na nossa imagem, né? Sei, talvez observando o Martinelli. John Kennedy, acho que não, né? Eu acho que sim, Bruno. O Zubeldia ontem na coletiva, ele fala uma coisa muito interessante sobre os reforços que o Fluminense mirou na janela, da conversa que ele teve com a diretoria de serem reforços já prontos, assim, no sentido de que já estão jogando, já estão desempenhando dentro do futebol brasileiro, e ontem o James faz uma boa partida, né? A gente lembra que o Fluminense perdeu o Thiago Silva, que era um monstro, né? Não só como referência, mas também na zaga, na bola aérea. Ele fala do Savarino, que talvez agora tenha a oportunidade com a ausência do Canóbio, e aí a gente entender, né, como que o Savarino pode contribuir para essa equipe. E tem mais um, e o Arana. É isso que eu ia falar, e o Arana. Então, assim, o que ele já consegue na temporada passada, com o mercado de meio de ano, por exemplo, o Acosta dentro do Fluminense, ele continua dando sequência a um bom desempenho da temporada passada e melhorando a equipe, né? Acho que os jogadores, eles estão cada vez mais assimilando e comprometidos com a ideia que ele tem, o jogo passando muito por dentro, o John Kennedy com a confiança, enfim.
A gente vai falar muito do Acosta, mas eu acho que coletivamente, tanto que quando perde o Canóbio, o time não sofre. Assim, ele continua desempenhando, continua ali num comprometimento tático impressionante. Então, acho que o crédito ele é absoluto do Zubeldia. E também, poxa, 11, a gente mostrou mais cedo, Jailson, aquela tela de 11 vitórias em 11 jogos em casa. Continua 100% em casa. É muita coisa, porque em 11 jogos você enfrentou adversários de todos os tipos. Não é clássicos, não é que você tem, assim, no Maracanã, às vezes, aquele ambiente ou aquele caldeirão que você fala, ou um gramado diferente, que você fala, isso faz favor de é a favor da equipe da casa. Ele tem os méritos de campo mesmo ali, de jogo. E assim, eu consigo enxergar muito coletivamente, né, a força desse time do Fluminense, porque alterna também momentos do jogo, consegue jogar por dentro, como a Mari trouxe, tenta sair jogando. Se o adversário fica com uma imposição técnica ali de ter mais a posse de bola, consegue tranquilamente atacar em contra-ataque, principalmente, né, com os 2 pontos que a gente já destacou aqui, com o Canóbio e o Serna. Por isso que eu achava, né, desde a contratação do Savarino, seria difícil tirar um desses dois para o Savarino entrar como titular. Mas agora a gente vai ver, né? Ele vai ter oportunidade ali no lugar do Canóbio, que foi expulso ontem de forma bastante infantil. Mas assim, vejo o Fluminense taticamente, né, o equilíbrio muito grande, a não ser o Freitas, que às vezes ali dá uma derrapada na defesa, mas de resto consigo ver um equilíbrio e além disso tudo, o John Kennedy, né? Você consegue ganhar, né, novamente o John Kennedy com confiança ali como centroavante e ele fazendo o pivô bem demais. Ele tá conseguindo proteger a bola, tá conseguindo reter a bola, tá conseguindo ganhar das defesas. Quando então, um jogador a menos, ele foi importante também. Na recomposição também. Então, assim, você consegue ganhar esse tipo de jogador e você vai variando a forma de leitura de jogo. Às vezes era só bola no Serna, bola no Canóbio, na tentativa de acionar as costas da defesa. E agora você tem um cara que consegue fazer a parede, vem um pivô, vai uma jogada trabalhada, como foi o gol contra o Bahia, por exemplo, aquela jogada rápida que sai na cara do gol. Então, assim, o Fluminense do Zubeldia atacando de formas diferentes e ainda com a consistência defensiva mesmo sem o Thiago Silva. É isso aí, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira com muitas informações do nosso Flusão, muitas informações. Fluminense que conseguiu essa grande vitória diante da equipe do Botafogo, né? O Fluminense vem crescendo gradativamente com o trabalho do Zubeldia, isso é muito importante. Parabéns, Zubeldia, você está fazendo um excelente trabalho à frente do Fluminense e eu quero atualizar vocês sobre o Mercadão da Bola, isso porque 2 nomes estão no radar da diretoria tricolor. O primeiro, Léo Duarte, zagueiro, né, cria das categorias de base do Flamengo. O Fluminense está muito otimista de poder formalizar a proposta para esse jogador. Também tem a situação, né, do atacante Coelho, ou seja, 2 nomes que estão ganhando forças, né? E o terceiro é o Adrielson, ou seja, 3 nomes, né? O Fluminense tem a preferência, tá analisando a situação do Adrielson ou do Léo Duarte e também tem a situação do Coelho. Então, assim, são 3 nomes que o Fluminense vem olhando, né, nesse mercado da bola. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esses jogadores com a camisa do Fluminense? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto sempre com a opinião de todos vocês, amigas e amigos. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.